Aleluia. Meus irmãos, nesse dia tão especial, nós não poderíamos deixar de falar sobre uma visão que o próprio Deus tem para as nossas vidas, para a nossa igreja e para a nossa forma de nos relacionarmos. E nesta manhã, nós vamos falar sobre uma fé que acontece em casa. Uma fé que acontece em casa. Repare algo, que quando nós temos uma aliança com Deus, quando a nossa aliança é viva, quando a nossa aliança é uma aliança que realmente é uma realidade nas nossas vidas, a fé que acontece em casa. Eu não sei quais são as experiências que você tem em casa, mas eu posso afirmar para você, a Bíblia está recheada de milagres que aconteceram dentro de casa. Eu não sei como você tem exercido isso, eu não sei como você tem vivido essa realidade dentro da sua casa. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, a sua casa é um pedacinho do céu ou é um pedacinho do inferno? A sua casa, as pessoas cuidam umas das outras? Protegem umas às outras, desafiam umas às outras, ora uns com os outros, ora uns pelos outros. Como é que a sua casa, ela se comporta? Porque a nossa casa, ela foi estabelecida para ser um pedacinho do céu. É tão gostoso quando nós saímos de um dia tão cansativo de trabalho, um dia tão desafiador, e tudo que nós queremos é chegar em casa, tirar os sapatos. Tudo que nós queremos é chegar em casa, tomar um banho. Tudo que nós queremos é chegar em casa, dar um abraço na família, é ver os filhos e é relaxar. Mas é interessante que quando nós chegamos em casa, nós gostamos de ter esse relacionamento com a família, nós gostamos de estar junto dos nossos, mas nós também gostamos de estar à mesa com os nossos. Eu costumo dizer que a minha família, eu pastoreio ela sempre na mesa. Há pessoas que têm uma dificuldade muito grande de conversar. E às vezes você nunca separa um tempo. Você nunca separa um momento, olha, agora vai ser esse o momento. Não, vocês estão almoçando, as minhas filhas estão almoçando comigo, a minha esposa está almoçando comigo. Nós estamos envolvidos numa conversa e ali eu prego, ali eu direciono, ali eu ensino, ali eu falo aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu gostaria que fosse. Você sabia que isso é pastorear a sua casa? Você sabia que isso é dar direção para a sua casa? Quem aqui almoça todos os dias? Quem aqui janta todos os dias? Quem aqui toma pequeno almoço todos os dias? Quem aqui toma um chazinho da tarde todos os dias? Você pode fazer isso ao lado da sua família, exercendo fé, exercendo a palavra. Nós precisamos deixar de ter. Para de falar da vida dos outros, pá. Fala de Jesus, fala da palavra, né? Às vezes eu deixei de ligar para alguns parentes meus, porque todas as vezes que eu ligava para esses parentes, eu começava a falar do primo, da tia, eu não quero saber deles, eu liguei para você. Às vezes nós estamos ali com um momento tão especial. Para que eu vou falar da vida do outro? Não, vou falar com você, vou falar de você, vou falar de Jesus para você. Então pode acontecer uma fé em casa. Agora essa fé, ela vai acontecer a partir de uma comunhão, ela vai acontecer a partir de uma reunião. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Nós vamos ler os versos 24 e 25. Hoje em toda a Lagoinha Global, nós estamos falando sobre o mesmo tema. Seja
no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja no Japão, seja em qualquer lugar que você for hoje numa Lagoinha, nós estaremos trabalhando a mesma temática, porque nós estamos na conferência de GC. E o primeiro GC que nasce na sua casa é a sua família. O primeiro GC que nasce na sua casa é a sua família. Todos aqui têm um GC em casa? Todos aqui têm um GC em casa? Amém, é isso mesmo. Se você tem uma família, se você vive com a sua família, você tem um GC em casa. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25 diz assim: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Quando nós olhamos para a fé, quando nós olhamos para uma fé que precisa viver em casa, você vai perceber que você não nasceu para estar sozinho. Gustavo estava falando e muito bem quando ele falou aqui, nós não nascemos para estar sozinho. Nós nascemos para viver em comunidade, nós nascemos para ter amigos, nós nascemos para ser contrariados às vezes, nós nascemos para ser confrontados às vezes, nós nascemos para sermos confortados às vezes, nós nascemos para sermos ensinados às vezes. Agora, quem é que vai fazer isso? Será o próprio Deus e muitas das vezes usando pessoas. Uma das coisas que eu ouço muito em gabinete, com certeza os pastores que estão também aqui ouvem muito. Eu ouço muito, por exemplo, quando eu ouço a esposa ou quando eu ouço o marido no indivíduo e que um deles não é cristão. Um deles não é, estou ouvindo um homem e a esposa não é cristão, estou ouvindo a esposa e o marido não é cristão. Uma das coisas que eu ouço muito deles é: o meu sonho era estar participando de um culto ao lado do meu marido. O meu sonho é estar participando de um culto do lado da minha esposa. Ou então quando os dois casados, ou quando eles são casados e têm filhos, e às vezes os filhos não são cristãos ainda, eles dizem: o nosso sonho é ter os nossos filhos aqui adorando ao Senhor. E aí eles mudam de nível. Quando os dois são casados, são cristãos e os filhos também são cristãos, eles dizem assim para mim: pastor, o meu sonho é ver os meus filhos servindo na igreja. Talvez você se identificou com todas as falas que eu falei aqui. Porque nós não nascemos para viver sozinho. Nós nascemos para ser conectados. Nós nascemos para ser ligados. Nós nascemos para abraçar. Nós nascemos para conversar. Nós nascemos para ter comunhão. A Bíblia vai dizer: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Adão. Esse texto, ele termina dizendo que aonde há unidade, a bênção já existe. Aonde há comunhão, ou seja, essa comunhão ela gera unidade. Essa unidade, ela estabelece a bênção. Pastor, unidade é todos pensarem igual? Não, é todos pensarem diferentes, porém respeitando cada um ao outro. Respeitando o jeitinho. Tem pessoas que gostam de café sem açúcar e outros que não gostam com açúcar. Uns gostam do bife bem passado, outros gostam do bife mal passado. O que importa é que todo mundo vai sentar na mesa e vai comer bife. O que importa é que todo mundo vai sentar na mesa e vai tomar um cafezinho, seja com açúcar, sem açúcar, não é verdade? Então, quando nós entendemos isso, nós vamos ver que como é importante, e aqui o texto vai dizer: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos. Quem conhece aquele louvor? Eu preciso de você. Tem crente raiz aqui hoje, tem crente raiz aqui hoje, tem crente raiz. Vamos cantar de novo, vamos lá. Eu. Não, faz assim com o dedinho. Não. Você vai apontar para o irmão. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até...
Vamos lá ou não? Vamos lá. Preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até. Eia, para ensaio ficou top demais. Para ensaio ficou maravilhoso. Para ensaio ficou maravilhoso. Vamos lá de novo. Ei, meu Deus, dê um abraço nesse irmão que está do seu lado e fala assim: você é chato, mas eu preciso de você. Fala com ele: você é encrenqueiro, mas eu amo a sua vida. Meu Deus, é isso. Olha só para você ver, gente, é maravilhoso. Você falou com o irmão encrenqueiro, ele ainda riu para você e te abraçou ainda, olha só pra você ver. Não é o que fala, é como fala. Olha só para você ver, né? Pode haver uma fé viva, pode haver uma fé intencional, pode haver uma fé relacional. Ei, preste bastante atenção. Como é precioso nós termos esse tempo. Nós vamos encerrar hoje esse culto, daqui a pouco, cantando como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. E juntos, lado a lado, não é ninguém na frente do outro. Não é ninguém em cima do outro. Não, é cada um respeitando a sua individualidade. Pastor, mas como é que eu vou conseguir viver? Presta atenção. Pastor, como é que eu vou conseguir viver isso com essas centenas de pessoas, pastor? Fala com esse irmão assim: através do GC. Fala com ele: através do GC. Preste bastante atenção. Quando Jesus ele se ascende aos céus, ele estabelece uma igreja na terra. E o texto em Atos, no capítulo 2, ele vai dizer que esta igreja que ele estabeleceu na terra era a igreja primitiva, ou seja, eram os primeiros. A Bíblia vai dizer que eles se reuniam nos templos, mas eles também se reuniam nas casas. Preste bastante atenção. Imagina eu fazer aqui um bolo para todos vocês comer. Seria mais difícil. Mas agora imagina um GC fazer um bolo para 10 pessoas comerem. Imagina você se levantar aqui agora diante dessas centenas de pessoas e dizer assim: pastor, eu preciso de uma oração, eu tenho uma dificuldade. Uma coisa é você chegar num GC e partilhar com o líder, com o co-líder, ou com algum irmão ali do GC: eu estou passando por essa luta. Todo o GC vai se unir, todo o GC vai orar, todo o GC vai se movimentar, todo o GC vai clamar, todo o GC vai fazer você se sentir amado e se sentir em casa. Agora preste bastante atenção. Você tem um GC em casa, a sua família já é um GC. Agora você vai se unir a outra família. E às vezes nós temos ali no GC 3, 4, no máximo 5 famílias. E ali eles podem viver a igreja num todo, essa comunhão num todo, esta realidade num todo. Todos nós sabemos que um dos maiores desafios, eu tenho muitos irmãos que eles começaram conosco na sala da minha casa. E aí quando nós saímos da sala de casa, fomos para o hotel, eles já não apareceram mais. Aí quando nós saímos do hotel e fomos para o primeiro lugar, eles saíram, não querem mais estar com a gente. Quando a gente mudou para o Campo Grande, que a igreja já cresceu, aí eles saíram também. Outros saíram, eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí quando nós saímos do Campo Grande e viemos para aqui, alguns também se perderam. Por quê? Porque eles acham que não é possível viver a comunhão numa igreja que tem mais de 500, mais de 1000 membros. Eles acreditam nisso, mas nós estamos aqui para lhe dizer hoje que através daquela fórmula que Jesus estabeleceu, que é o GC, que é a célula, que é o pequeno grupo. Aqui nós chamamos de GC, mas pode ser um pequeno grupo, você pode chamar de célula, você pode chamar de grupo familiar. O que importa é que você esteja nele.
O nome que nós vamos dar não vai ter problema. Ou seja, eu estou aqui, né, nós estamos na Lagoinha Global e aqui nós damos o nome de GC, Grupo de Crescimento. Pastor, então é para crescer o grupo? Não. É para crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É para crescer no conhecimento da palavra de Deus. É para crescer no relacionamento com meu irmão. É para crescer no relacionamento, é para ser edificado. Agora, preste bastante atenção. Nós precisamos entender que essa fórmula, ela funciona. Essa fórmula é uma realidade. Então, quando nós fazemos uma aliança com Deus, preste bastante atenção. Se você olhar para a cruz, você vai ver que existe aqui o simbolismo de um relacionamento vertical e de um relacionamento horizontal. Então repare, significa um relacionamento com Deus, mas também significa um relacionamento com o meu irmão. Preste bastante atenção. Em Tiago capítulo 5, verso 16, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, nós devemos confessar as nossas falhas, nós devemos orar uns pelos outros, para que nós sejamos o quê? Curados. Ou seja, GC é ambiente de cura, GC é ambiente de transformação, GC é ambiente... Quando nós nos conectamos a um pequeno grupo, a nossa vida, a nossa casa, o nosso relacionamento com Deus, ele é transformado. Em Colossenses capítulo 3, versos 16, diz assim, que a mensagem de Cristo habite ricamente em vocês, ensinem e instruem uns aos outros com toda a sabedoria. Façam isso louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. E cantem com o coração cheio de gratidão para com Deus. Repare algo, a Bíblia está nos chamando não só a nos reunirmos aqui como igreja, porque nós fazemos aqui como igreja, mas ela também está chamando para nós fazermos isso em casa. Eu posso ter um ambiente de adoração, eu posso ter um ambiente de palavra, eu posso ter um ambiente de comunhão, eu posso ter um ambiente de relacionamento na minha casa. Eu posso abrir um GC, eu posso ir na casa do meu irmão e ter esse relacionamento. O que eu não posso é viver isolado. A Bíblia diz que há um casal, aliás, há vários casais que vivem isolados na Bíblia. Nós temos Adão e Eva, nós temos Abraão e Sara, nós temos Ananias e Safira. Preste bastante atenção. Estar no ambiente, mas não estar unido à atmosfera do ambiente é que é o diferente. Adão e Eva estavam num ambiente que Deus colocou eles para estar. Mas em um determinado momento eles se desconectaram do Senhor. Abraão e Sara estavam para onde o próprio Deus enviou eles. Mas houve um momento que eles se desconectaram e deixaram de viver a unidade e a comunhão. Ananias e Safira, já na igreja que nós estamos falando, na igreja que Jesus ascende aos céus e estabelece na terra, na igreja primitiva, eles estavam no mesmo ambiente, porém eles estavam desconectados na sua unidade e na sua comunhão. Às vezes nós estamos num determinado lugar e não vivemos e nem desfrutamos aquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes nós estamos vivendo uma igreja, às vezes nós estamos aqui, às vezes nós estamos vivendo aqui, por exemplo, a nossa realidade da Lagoinha Lisboa, e nós estamos cuidando de alguém que não tem nada a ver com a nossa comunidade. Pastor, é pecado isso? Não, não é pecado, desde que você faça o que precisa ser feito na sua casa. Desde que você faça o que precisa ser feito, desde que você se conecte com aonde você precisa se conectar. Às vezes nós estamos fisicamente num ambiente, mas mentalmente nós estamos no outro. Às vezes nós estamos fisicamente vivendo uma realidade, mas a minha comunhão não está aqui, a minha comunhão está lá. Hoje o Senhor está alinhando a sua rota, hoje o Senhor está realizando algo poderoso e espiritual na sua vida, porque a sua fé você vai desenvolver. E ela vai acontecer dentro da sua casa, dentro da sua igreja, dentro do seu coração, dentro da sua família, diante dos seus filhos. Quantas pessoas eu conheço que fisicamente pertencem a essa igreja, mas emocionalmente estão conectados longe. Hoje é dia de você tomar decisão.
Hoje é dia de você fazer a sua fé acontecer dentro da sua casa. Quando eu falo casa, eu estou falando igreja. Quando eu falo casa, eu estou falando congregação. Quando eu falo casa, eu estou falando GC. Quando eu falo casa, eu estou falando o seu ambiente, onde você tem comunhão, onde você tem intimidade, onde você tem relacionamento. Você não pode estar num ambiente em que você só se faz corpo presente. Você precisa se conectar, você precisa. Por isso é que o texto diz aqui no verso 24, consideremos-nos. Quem aqui já ouviu um termo assim, olha, pastor Fernando, eu tenho consideração por você. Quem já ouviu isso? O que quer dizer isso quando você ouve isso? O que quer dizer? O que você entende por isso? Pastor João Camargo, eu tenho consideração pelo senhor. Pastor Mateus, eu tenho consideração pelo senhor. Pastor Rafael, eu tenho consideração por você. O que significa isso? O que significa isso? Eu tenho respeito, eu tenho admiração, eu conto com você, você pode contar comigo. Eu te considero parte da família. Eu te considero participante. É muito importante nós não só irmos na igreja, mas nós vivermos a realidade da igreja. E a realidade da igreja nem sempre vai ser só para te confortar. Às vezes ela vai te confrontar também. Às vezes ela vai te confrontar para que você saia do ambiente, para você que saia do lugar que você está, talvez vivendo uma situação difícil, talvez vivendo uma situação de alegria, talvez vivendo uma situação que lá na frente você vai viver. Mas uma coisa é certa, e eu aprendo com esse texto aqui, tanto de Colossenses quanto o texto de Hebreus, eu aprendo que a fé bíblica, ela não é uma fé egocêntrica. A fé bíblica é uma fé que olha para o outro. Inclusive a igreja primitiva, onde eles se reuniam no templo, reuniam em casa, eles diziam que eles tinham tudo em comum. Fala com esse irmão que está do seu lado, sabe aquele carro que você comprou? É para você me dar boleia a partir de hoje. Fala com isso. Sabe aquela mesa grande que você comprou, meu irmão? Fala para ele. Sabe aquela mesa grande que você comprou? É para eu ir lá jantar na sua casa. É isso mesmo. Sabe aquela moto bonita que você comprou? Pois é, para você me emprestar de vez em quando para eu dar uma volta no fim de semana. Não é verdade? A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles viviam a realidade. Olha, você está precisando de uma calça dessa aqui? Então, olha, meu irmão, amanhã eu uso a outra e você usa essa. É uma realidade de ter tudo em comum, de emprestar, de ajudar, Agora, pastor, mas eu não vejo isso. A pergunta não é se você vê, a pergunta é se você é isso. Ah, pastor, eu não vejo isso. A pergunta é se você é isso. Se você faz isso. Você faz isso? Então não exija aquilo que você não faz. Não cobre aquilo que você não vive. Nós vamos agora, em breve, fazer o culto da generosidade. Você sabe o que é o culto da generosidade? Nós vamos celebrar um domingo. Você pode já começar até a orar. Vai ter um domingo, de 2 em 2 meses na nossa igreja, em que você vai trazer um presente para honrar alguém. Deus vai colocar no seu coração. Talvez pode ser um bolo sem açúcar. Talvez pode ser um sumo sem gás, natural, da fruta, sem açúcar. Talvez pode ser um chaveiro da Mercedes. O pastor Rafael quer o carro, o Mercedes. Vamos começar pelo chaveiro, pastor. Vamos tomar posse do chaveiro, do porta-chave. Então já prepara, já começa a orar, já começa a falar assim: Senhor, eu quero honrar a vida de alguém na minha igreja. E neste culto, você vai trazer esse presente. Seja simples, seja um presente, seja o que for que Deus colocar no seu coração. Eu ouvi um testemunho que mudou a minha vida. E por isso eu decidi fazer esse culto aqui. Uma igreja americana fez esse culto. E o pastor lançou o culto. E um dos irmãos falou assim: olha, Deus colocou no meu coração dar uma peça de picanha para outro irmão.
E ele olhou e falou assim: meu Deus, será que o irmão vai pensar que ele está passando fome? Ou que... E naquele culto o irmão trouxe a peça de picanha e entregou para aquele outro irmão. E disse que ele foi muito sem graça entregar aquela peça de picanha. Quando ele entregou, o irmão se ajoelhou e começou a louvar ao Senhor, começou a agradecer ao Senhor, começou a falar assim: hoje eu sei que o Senhor existe, hoje eu sei que o Senhor existe, hoje eu sei que o Senhor existe, porque naquela semana ele tinha condição de comprar, mas ele não conseguiu comprar o que ele queria comer. Mas Deus levantou alguém que teve tempo e que teve disposição. Aquele testemunho, ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história. Então nós vamos fazer esse culto da generosidade e você vai escolher uma pessoa em que você vai presentear essa pessoa, seja com uma coisa simples, seja com uma coisa, é o que Deus colocar no seu coração. Vai ser a coisa mais linda, vai revolucionar o seu coração, vai revolucionar a sua fé, vai revolucionar a sua casa, porque você vai aprender a ser generoso. E se você der uma peça de picanha e receber um bife de picanha, você vai glorificar do mesmo jeito. Se você der um chaveiro, se você der um porta-chaves de um Mercedes, se você der um Mercedes e receber um porta-chaves, você vai glorificar. É injusto, né, pá? Você vai glorificar do mesmo jeito. Porque o que importa é aquilo que nós vamos fazer como igreja. Quem já está ansioso por esse culto da generosidade, vai ser maravilhoso, vai ser lindo, vai ser poderoso. E eu tenho certeza que nós vamos colocar na prática. Quando nós falamos, consideremos também uns aos outros. Eu te considero. Quando nós fizermos, nós vamos falar, eu te considero, meu irmão. Entra na minha casa, vem para o meu GC, porque eu te considero. Você é o meu irmão, você é o meu amigo. Eu amo a sua vida, eu amo os seus filhos, eu amo a sua casa, eu amo a sua família. E eu creio que assim como a igreja primitiva, ela vivia isso, ela considerava uns aos outros, nós também vamos considerar. Tendo fome pela palavra, mas tendo responsabilidade uns pelos outros. E isso vai ser fantástico. Por isso é que o GC é maravilhoso, porque o GC é um ambiente onde nós crescemos e ajudamos também outros a crescerem. Eu olho aqui para tantos rostinhos e eu sei como você chegou aqui. Eu sei como você chegou aqui. E hoje ver você sendo um líder de GC. Vem cá, Igor e Dlácila, por favor. Vem cá. Vem cá vocês os dois, por favor. O outro já está no Kids? Já tem outro na barriga? Hã? Ter calma. Esse casal chegou aqui. Imagina um casal cético. Imagina um casal que eu reunia com eles de 15 em 15 dias, só para eles perguntarem coisas da Bíblia. Eles não entendiam, é verdade ou mentira? Lá no Campo Grande ainda, não foi? E eu falava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com esse casal? Aí, não precisei fazer nada, foi Deus que fez. Hoje são líderes de GC, envolvidos aqui na obra do Senhor. Chegaram aqui de um jeito, hoje são, chegaram aqui sozinhos, gente. Agora já tem 2 filhos. Olha, já está pensando no terceiro. É isso mesmo, você quer mais para frente, mas já está, olha só para você ver. Olha que lindo isso. GC é isso. Eu quando olho para a vida deles, a Dani, mas o Diego está aí? Devem vir à noite, né? Devem estar aqui à noite. Porque eles vão receber o filho, né? Do Rocket, muito bem. A Dani e o Diego a mesma coisa. Dani e o Diego chegaram aqui também, meu Deus do céu. Quebradinho. Nem casado era. Batizei os 2. Casei os 2. Consagrei o filho dos 2. Hoje são líderes de GC, são anfitriões de GC, são não sei o que de GC. Já entreguei o canudo do Seminário Teológico Carisma para eles. Olha que lindo isso, gente. Hoje dá aula no estudo bíblico. Hoje dá aula no Ministério de Gerações.
Olha só para você ver, chegou precisando receber. Mas Jessé é isso, quando você tem uma aliança viva, quando você tem uma fé que acontece em casa, você não para as pessoas, você libera as pessoas, para as pessoas poderem fluir, para as pessoas poderem ir, para as pessoas poderem avançar, para as pessoas poderem romper, porque é isso. Repare uma coisa, ei, a grande comissão não é ir e enche uma igreja. A grande comissão não é ir e enche uma casa. A grande comissão é ir e fazer discípulos. É impulsionar pessoas. Ele falou, vocês vão fazer obras maiores do que eu faço. Vocês vão fazer coisas lindas. Quando eu vejo aqui pastores, quando eu vejo líderes aqui sendo impulsionados. Tem pastor aqui que eu vejo, tem líder que eu vejo aqui pregando. Eu falo, meu Deus do céu, quando eu for grande eu quero aprender a pregar com eles. E qual? Jesus declarou isso. Quando eu vejo irmãos aqui ministrando, quando eu vejo líderes de GC, liderando o GC, eu falo, meu Deus do céu, eu quero aprender com eles. Eu quero ser um líder de GC assim, eu quero ser um pastor assim, eu quero louvar assim, mas Deus não me chamou para o louvor. Mas olha só para você ver, que Deus continue abençoando vocês, viu? Fala, meu filho. Isso mesmo, olha que lindo. Dá aqui o microfone, por favor, pega aí o microfone. É isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. Olha só para você ver. Presta bastante atenção. Olha o trabalho de uma igreja, o que faz. Por favor. A paz, igreja. Eu queria honrar o Hugo e a Andréia. Vem cá, meu filho, vem cá. Vem cá, meu filho, vem cá. É isso. Por isso é que ele ficou até careca, ó. É discípulo, gente, é isso mesmo. Gente, a Andréia falou que eles estão há muito tempo como líderes, como anfitriões. Nós somos frutos do posicionamento deles. A briga que a Andréia falou foi com a gente. Mas é posicionamento. Hoje nós somos maduros graças a eles. E nós precisamos, é o ferro afiando o ferro. Amém? Não, o Hugo não passava a mão no... Não vou nem falar cabelo, porque não tinha pelo, já. No pelo. Mas tem que bater também, tá? A gente ama, bate, mas em momentos que a gente estava passando certa necessidade, eles não falavam, vamos orar. Não, falou, tá aqui, ó. Amém? Obrigado. Obrigado. Não é fala, é prática. É testemunho vivo. Não estava combinado de eu chamar eles e nem estava combinado de chamar eles. Olha só para você ver que Deus maravilhoso. GC Cascais, reproduzindo GC Passo d'Arcos, foi o primeiro. Depois ainda veio Oeiras ainda, na verdade, está aí, ó. E tem mais naquela zona de Cascais? Tem mais? Ainda não. Mas já está no projeto já. Deus abençoe vocês, gente. Deus abençoe vocês. Olha que maravilha isso, gente. Não é ir e encher uma igreja, não é ir encher um GC, é ir fazer discípulos. É ir falar assim, meu filho, você pode, você consegue, você vai fazer. Deus, da mesma forma que me impulsionou, vai impulsionar você também. Uma fé viva, ela faz a coisa acontecer dentro de casa. Ela não só faz acontecer, mas ela estimula você a amar, estimula você a fazer boas obras, estimula você a viver realidades. Em 1 João capítulo 1:7 diz assim: se porém continuarmos a viver na luz, assim como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha só para você ver, se porém continuarmos a viver na luz, assim como Deus está na luz, e temos comunhão, uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Canta para esse irmão: eu preciso de você, você precisa de mim.
Eu preciso de você, meu irmão. Ei, presta bastante atenção, essa igreja não acontece, se não tiver pessoas aqui ao nosso lado, se não tiver pessoas nos ajudando, nos auxiliando. Meus irmãos, nesse fim de semana, você vê tanta coisa acontecendo, os empreendedores sendo tratados, os GC sendo cuidados, os Rockets sendo cuidados, gerações fazendo café, fazendo janta, para honrar os professores. Gente, é tanta coisa, ministério de comunicação de um lado, ministério de comunicação do outro, Kids de um lado, Link do outro, Melhor Idade do outro, Legacy do outro. Meu Deus, é muita coisa. Mas canta para esse irmão, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim, sem cessar, sem parar. Fala para esse irmão, igreja é isso, é nós estarmos juntos, GC não é apenas um lugar de conversa, GC é um lugar de transformação, no GC você é constantemente impulsionado a viver o amor na prática. Quem ama GC aqui, dê um glória a Deus, por favor. Olha, mas o texto termina dizendo: não deixemos de congregar-nos, como é de costume Pergunta para esse irmão, senhor, eu te considero tanto. Fala para ele, eu te considero tanto, que eu preciso te fazer uma pergunta. Você é esses alguns? Fala com ele, o dia que você não vem no culto, eu sei que você não veio. Mas fala para ele, não tem a ver com quantidade, mas tem a ver com a preciosidade que a sua vida é. E o quanto eu sei que é importante para você viver essa realidade. Eu sei, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais, quanto vedes que o dia se... Eu amo tanto a sua vida, presta bastante atenção, a ideia aqui é, eu amo tanto a sua vida, que eu sei que as coisas estão tão difíceis, o dia do Senhor está se aproximando, que da mesma forma que eu amo estar com você aqui, eu quero que você vá comigo também. Eu quero que você more na Nova Jerusalém comigo. Eu não quero que você fique, porque você é tão precioso, você é tão carinhoso, você é tão especial para mim, para minha família, para o meu Deus, que você não vai ficar. E eu sei que o dia do Senhor está se aproximando, eu sei que o dia do Senhor está chegando e você não vai ficar de fora. Tudo que eu puder fazer pela sua casa, tudo que eu puder fazer pela sua família, além de orar, além de jejuar e além de pregar, eu vou fazer, porque a mesma igreja que está aqui, ela vai morar no céu. Existe uma nova Jerusalém, existe uma cidade preparada para nós, onde o nosso Jesus, o nosso Salvador irá nos levar. Ah, meu irmão, você não entende quando eu mando aquela mensagem para você, você não vem ao culto hoje. Que raiva desse pastor, pá. Não posso nem ter um dia de folga. Imagina se o dia de folga for o dia que o Senhor vem. Princípio do descanso, você precisa descansar. Mas da fé não, tá, meu irmão? É sem cessar, sem parar, sem vacilar. Nós não podemos vacilar. Nós amamos uns aos outros tanto que nós não queremos ver ninguém de fora. Nós não queremos ver ninguém de fora. Então essa fé que acontece em casa, essa fé que acontece no GC, é uma fé que une pessoas, que guarda pessoas. O GC, ele não é opcional para quem quer crescer, ele é essencial. O GC não é opcional para quem quer crescer, ele é essencial. A Bíblia vai nos dizer que nós temos que crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E eu creio que você vai viver isso. Eu termino dizendo que a aliança fortalece e sustenta nos momentos difíceis. Foi tão lindo ver o Igor falar. O meu líder,
quando eu passei dificuldade, Ele não apenas falou, vamos orar. Ele falou, tá aqui, já não tem dificuldade mais. É tão lindo quando um GC se une para uma causa. É tão lindo quando o GC se une para ajudar. É tão lindo quando o GC se une para orar. É tão lindo quando o GC se une para abençoar. Em Gálatas, no capítulo 6, verso 2, diz: ajudem-se uns aos outros nas suas dificuldades. E desta maneira, repita comigo, e desta maneira estarão obedecendo à lei de Cristo. Ajudem-se uns aos outros nas suas dificuldades. Eu quero lançar um desafio, que se você tem uma dificuldade, nós como igreja vamos te ajudar a partir de hoje. Nós vamos te mandar para um GC, esse GC vai se mobilizar, esse GC vai se levantar, e nós juntos como igreja vamos estar aqui atrás para poder apoiar, para poder direcionar, para poder cuidar da sua vida. Nós cuidamos de quem nem faz parte da igreja. Nós cuidamos de pessoas que batem a porta. Nós cuidamos de pessoas que nunca vimos na vida. Quanto mais de você que está aqui sentado, quanto mais de você. Essa semana toda a igreja, eu fiquei apaixonado. Era semana de GC, era semana de congresso, de conferência de GC. Essa semana quem recebeu minha mensagem pedindo um apartamento para uma família? Quem recebeu? Meus irmãos, eu estou impactado até agora. Tem irmãos que eu ainda nem consegui responder. A igreja se mobilizou de manhã até a noite. Eu estou recebendo mensagem até agora de irmãos que passam na rua e tiram foto. Pastor, tem aqui uma casa para aquele irmão. Pastor, eu conheço essa senhora que aluga casa. Pastor, eu sei. Pastor, eu conheço. Pastor, eu faço. Pastor, quanto é que essa pessoa pode passar? Pastor, se precisar de alguma coisa, eu estou com essa família. Se precisar de alguma coisa, pode contar comigo. Se precisar pagar uma renda, eu pago. Meu Deus, o poder de uma igreja, o poder de uma unidade, o poder de uma comunhão, o poder de uma fé que acontece dentro de casa. Mas eu quero perguntar para você, essa é a sua casa? Pergunta para esse irmão que está do seu lado, essa é a sua casa? Essa é a sua casa? Se essa fé que acontece em casa for realmente a sua casa, você vai viver tudo o que você precisa. Ei, presta bastante atenção, no GC, na igreja, você vai receber, você vai encontrar um suporte que é real para você viver a sua fé. Você vai encontrar um suporte que é real. E eu quero terminar agora mesmo. Fique de pé no seu lugar. Uma aliança vivida se torna testemunho para o mundo. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Nós já estamos terminando. A aliança vivida se torna testemunho para o mundo. Em João capítulo 13, verso 35 diz: nisto, pastor, nisto o que? Nesta comunhão, todas as pessoas saberão que vocês são meus discípulos. Quando Jesus diz ide e fazei, Ele não falou para ir encher a igreja. Ele não falou para ir fazer uma igreja grande. Ele não falou para ir e encher o GC. Ele falou para ir e fazer discípulos. E aqui ele termina dizendo, João 13, 35: nisto todas as pessoas saberão que vocês são meus se amarem uns aos outros. Dê a mão a essa pessoa que está do seu lado, por favor. Dê a mão à pessoa que está do seu lado. Fala para ele assim: eu tenho uma aliança com você. Fala para ele, olha nos olhos dele e fala: eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança. Fecha os corredores, pode fechar os corredores. Pode fechar os corredores. Fala assim, meus irmãos. Fala assim: a fé que nós vamos viver, a fé que nós vamos viver, ela vai acontecer. Ela vai acontecer dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa, dentro de casa. Essa fé, ela vai acontecer dentro de casa, dentro de casa. Olha para esse irmão e fala assim: meu irmão, pode contar comigo. Fala com ele, isso não é da boca para fora. Fala com ele, não é da boca para fora, não é da boca para fora. O inimigo está colocando no seu coração aí que é da boca para fora, mas não é da boca para fora. A partir de hoje pode me ligar, a partir de hoje pode me chamar,
Declara essa canção, por favor. Recebi um novo coração. O Senhor está transformando corações aqui hoje. Seu coração era duro. Coração regenerado, coração transformado. Declara isso. Coração que é inspirado por Jesus. Vem cá, diáconos. Como fruto desse novo Vamos juntar aqui, junta aí. Junta a equipe de louvor aí. Olha para o seu irmão. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade. Olha para esse irmão, olha para esse irmão, olha para ele, canta para ele, canta para ele. Expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo com Olha para esse irmão, olha para esse irmão e fala com ele, meu irmão. grande amor de Esse Cristo. louvor para você cantar para ele. Preciso de ti, Olha para ele, olha para ele, olha para ele, olha para ele, olha para ele. precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido É você mesmo, eu preciso de você, meu irmão. és para Você que está ao lado dessa irmã aí que olhou para trás, eu preciso de você. Amém? Glória! assim bem ajustado, Glória poderoso de Jesus! totalmente ligado, unido, Não para, não para, não para, não para, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso no grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, preciso de ti, querido irmão. Vamos fechar agora, vamos fechar agora. Eu preciso de ti. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até. Não, tem que ser assim, ó. Tem que ser assim, ó. Vambora, bora, bora, vambora. Bora, bora, vamos ver se ele tá no tela ou se é tão bom nisso Preciso de mesmo. você, você Aponta pra alguém, meu irmão. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar. Sem parar, sem vacilar, sem temer, sem chorar, sem cessar. Olha! Existe uma graça especial aqui hoje. Ei, nós não vamos terminar esse culto do mesmo jeito que nós terminamos sempre. Nós vamos louvar novamente.
você, hoje, existe uma graça aqui. Glória a Deus, Existe um aleluia. favor de Deus nesse lugar. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu estou sendo surpreendido por Deus. Presta bastante atenção. O louvor não vai parar de cantar. O nosso momento como culto já acabou. Mas você não vai sair sem cumprimentar e abraçar pelo menos 20. E cantar para ele: eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Boa! Esse é o término do nosso culto. Que nós possamos viver essa fé. Que você possa olhar para esse ambiente como casa. Não saia daqui sem viver essa realidade. Não saia daqui. Existe uma atmosfera de comunhão, de gratidão. Existe uma atmosfera aqui de lar. A partir de agora você não é casa, você é lar. Você é um ambiente que vai ter princípios e valores. Vamos lá então? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Você em casa. Até o fim. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até Ama a sua vida. Se você não esteve nesse culto agora pela manhã, você pode estar no nosso culto agora. Se você quer me dar um abraço, quero viver isso com você. Mostra a igreja vivendo essa comunhão. Mostra a igreja vivendo essa comunhão. sem cessar, sem parar, sem vacilar.